Vamos falar hoje sobre aplicabilidade e classificação das normas constitucionais. Esse é um tema clássico de direito constitucional, e vamos entender direitinho como ele funciona. Primeiro, vamos entender o que é aplicabilidade. Estudar a aplicabilidade das normas constitucionais é entender o alcance e a realizabilidade de cada dispositivo da Constituição. E aqui vai a premissa central: todas as normas constitucionais têm juridicidade. Repara bem nisso, todas são imperativas, cogentes, e produzem efeitos jurídicos. O que varia entre elas não é a existência de eficácia, mas o grau de eficácia que cada uma possui. Ou seja, não existe norma constitucional decorativa, nem uma norma totalmente destituída de efeitos. Mesmo as normas mais dependentes de complementação já produzem, desde logo, algum tipo de consequência jurídica. Agora vamos entender a doutrina americana clássica. Antes da classificação tricotômica brasileira, a doutrina norte-americana dividia as normas em dois grandes grupos, quanto à aplicabilidade. Classificação americana das normas quanto à aplicabilidade. Normas autoexecutáveis, self-executing, se aplicam sem precisar de qualquer complementação, são completas e suficientes em si mesmas. Normas não autoexecutáveis dependem de complementação legislativa para serem aplicadas. Dentro das não autoexecutáveis, normas incompletas. Normas programáticas fixam diretrizes de políticas públicas. Normas de estruturação criam órgãos, mas deixam para uma lei posterior a tarefa de organizar o funcionamento deles. Essa classificação em dois grupos é didática, mas a mais aceita aqui no Brasil é outra, a proposta por José Afonso da Silva, que desdobra a matéria em três categorias. Vamos ver cada uma delas. A partir do critério da aplicabilidade, as normas constitucionais se dividem em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, também chamada de prospectiva, e normas de eficácia limitada. Vamos começar pelas normas de eficácia plena. São aquelas que, desde a promulgação da Constituição, já produzem, ou têm capacidade de produzir, todos os efeitos pretendidos pelo legislador constituinte. Um exemplo, o artigo 2º da Confira 88, que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Características das normas de eficácia plena. Autoaplicáveis, independem de lei regulamentadora para produzir efeitos. Mesmo que uma lei regulamentadora venha a existir, isso não altera essa autoaplicabilidade. Não restringíveis, nenhuma lei posterior pode limitar sua aplicação. Aplicabilidade direta, não depende de norma regulamentadora. Aplicabilidade imediata, produz efeitos desde a promulgação. Aplicabilidade integral, não sofre reduções ou limitações. Agora vamos para as normas de eficácia contida, ou prospectiva. Elas também já produzem todos os seus efeitos desde a promulgação, mas podem vir a ser restringidas pelo poder público. E aqui tem um detalhe importante: a atuação do legislador é discricionária. Isso quer dizer que ele não é obrigado a legislar, mas pode fazê-lo se quiser. O exemplo clássico é o artigo 5º, inciso 13, da Confira 88, a liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pensa no exame da OAB para poder advogar, é esse tipo de situação. Características e formas de restrição das normas de eficácia contida. Autoaplicáveis, produzem todos os efeitos independentemente de regulamentação. Antes da lei restritiva surgir, o direito pode ser exercido de forma ampla, plena, só depois da regulamentação surgem as restrições. Restringíveis por lei, eis, direito de greve na iniciativa privada, artigo 9º da Confira 88, que pode ser restringido por lei que define os serviços essenciais e o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. Restringíveis por outra norma constitucional, eis, artigo 139 da Confira 88, que permite restrições a direitos fundamentais durante o estado de sítio. Restringíveis por conceitos ético-jurídicos indeterminados, eis, artigo 5º, inciso XXV, da Confira 88, sobre a requisição de propriedade particular em caso de iminente perigo público. Aplicabilidade direta, imediata, e possivelmente não integral, já que pode sofrer limitação ou restrição. Vamos agora para as normas de eficácia limitada. Essas dependem de regulamentação futura para produzir todos os seus efeitos. O exemplo é o artigo 37, inciso 7º, da Confira 88, sobre o direito de greve dos servidores públicos, exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Enquanto essa lei não for editada, o direito não pode ser usufruído em sua plenitude. Características das normas de eficácia limitada. Não autoaplicáveis, dependem de complementação legislativa. Aplicabilidade indireta, depende de regulamentação. Aplicabilidade imediata, a promulgação da Constituição sozinha não basta. Aplicabilidade reduzida, a eficácia fica restrita até que venha a regulamentação. Subdivisão das normas de eficácia limitada. Princípios institutivos ou organizativos, dependem de lei para estruturar ou organizar atribuições de instituições, pessoas ou órgãos, eis, artigo 88 da Confira 88, sobre a criação e extinção de ministérios.
Princípios programáticos estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional, ex. artigo 196 da Confira 88, sobre a saúde como direito de todos e dever do Estado. Subdivisão dos princípios institutivos ou organizativos. Impositivas, impõem ao legislador o dever de elaborar a lei regulamentadora, ex. artigo 88 da Confira 88. Facultativas, estabelecem uma mera faculdade ao legislador, ex. artigo 125, parágrafo 3º, da Confira 88, onde a lei estadual poderá criar justiça militar estadual. E vale destacar, é justamente a existência de normas programáticas no texto constitucional que permite classificar a Constituição de 1988 como uma Constituição dirigente. Agora vamos entender um ponto importante, a eficácia mínima das normas de eficácia limitada. Mesmo dependendo de regulamentação, essas normas já produzem, desde a promulgação, dois efeitos. Efeitos imediatos das normas de eficácia limitada. Efeito negativo, revoga disposições anteriores em sentido contrário e impede a edição de leis futuras que as contrariem. É por isso que essas normas servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Efeito vinculativo, obriga o legislador ordinário a editar a lei regulamentadora. Se o legislador ficar omisso nesse dever, configura-se omissão inconstitucional, combatida por mandado de injunção ou por adim por omissão. Esse efeito também obriga o poder público a concretizar as normas programáticas. Agora vamos falar de mais uma categoria, as normas de eficácia exaurida. Parte da doutrina reconhece essa categoria, de normas com eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. São normas cujos efeitos já cessaram, que não produzem mais eficácia jurídica. O exemplo típico são diversos dispositivos do ADCT. E, justamente por já terem se esgotado, essas normas não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Pontos que costumam confundir. Não confunda eficácia contida com eficácia limitada. Na contida, a norma já produz todos os efeitos desde a promulgação e a lei posterior apenas restringe. Na limitada, a norma não produz todos os efeitos até que a lei posterior amplie ou complete o seu alcance. Nas normas de eficácia contida, a atuação do legislador é discricionária, ele pode ou não restringir. Já nas normas de eficácia limitada, a omissão do legislador gera omissão inconstitucional. A liberdade profissional, do artigo 5º, inciso 13, é o exemplo mais cobrado de eficácia contida. Nunca marque isso como eficácia plena. O direito de greve tem tratamento diferente conforme o titular. Na iniciativa privada, artigo 9º, é eficácia contida. Para servidores públicos, artigo 37, inciso 7º, é eficácia limitada. Nem toda norma definidora de direitos e garantias fundamentais é programática. Muitas têm aplicação imediata. O artigo 5º, parágrafo 1º, da Confira 88 é a base dessa ideia. Normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata e não são todas programáticas. As normas de eficácia exaurida não servem de parâmetro de controle de constitucionalidade, justamente por já terem esgotado sua função. Erros clássicos que costumam aparecer em prova. Errado dizer que a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações legais, é norma de eficácia plena. É norma de eficácia contida, ela produz efeitos imediatos, mas pode ser restringida por lei ou por outra norma constitucional. Errado dizer que tais normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são todas programáticas, pois fixam metas ao Estado. Direitos e garantias fundamentais, em regra, têm aplicação imediata, não são, em bloco, normas programáticas. Errado dizer que o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia contida, pois já pode ser exercido desde a promulgação, cabendo à lei apenas restringi-lo. É norma de eficácia limitada, sem a lei específica, o direito não pode ser exercido em sua plenitude. Errado dizer que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer é exemplo de norma programática. Trata-se de eficácia contida, e não de princípio programático. As normas programáticas dizem respeito a diretrizes de políticas públicas, como saúde e educação, não há restrição de direitos já plenamente exercitáveis. Errado dizer que o artigo 18, parágrafo 2º, da Confira 88, que trata da criação de territórios federais mediante lei complementar, é norma de eficácia contida. É norma de eficácia limitada, classificada como princípio institutivo ou organizativo, pois depende de lei complementar para produzir seus efeitos plenos. Errado dizer que na ausência de lei regulamentadora de uma norma de eficácia limitada que inviabilize o exercício de um direito, cabe mandado de segurança. O remédio adequado é o mandado de injunção, específico para combater a omissão legislativa inconstitucional. Resumo rápido. Toda norma constitucional tem eficácia, o que muda é o grau. Eficácia plena, autoaplicável, não restringível, e tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Eficácia contida, autoaplicável, mas restringível por lei, por outra norma constitucional, ou por conceito ético-jurídico indeterminado, e tem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral.
Eficácia limitada, não autoaplicável, tem aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, e se subdivide em institutiva ou organizativa, que pode ser impositiva ou facultativa, e programática. As normas limitadas já têm, desde já, dois efeitos: o efeito negativo, que revoga o que for contrário, e o efeito vinculativo, que gera o dever de legislar, sob pena de omissão inconstitucional, combatida por mandado de injunção ou ado. A norma de eficácia exaurida já esgotou seus efeitos e não serve para controle de constitucionalidade. Liberdade profissional é eficácia contida. Greve na iniciativa privada é eficácia contida. Greve do servidor público é eficácia limitada. Por fim, um complemento importante para quem estuda para provas da banca Sebrasp. Ela costuma testar a literalidade dos dispositivos citados como exemplo, trocando a classificação correta por outra parecida, geralmente confundindo contida com limitada, ou afirmando que uma norma de eficácia contida é programática. Outra armadilha comum é dizer que direitos fundamentais são todos de eficácia plena, ou todos programáticos, e as duas afirmações generalizantes tendem a ser falsas, porque a Constituição contém direitos fundamentais nas três categorias: plena, contida e limitada. Fique atento também a comandos que mencionam nos termos da lei ou na forma da lei. Isso normalmente indica eficácia contida, quando o direito já é pleno e a lei só restringe, ou eficácia limitada, quando o direito só nasce com a lei, dependendo do contexto da redação. E para fechar, uma regra de revisão bem simples: se o direito já pode ser exercido plenamente e a lei só limita, é eficácia contida. Se o direito só existe de fato depois da lei, é eficácia limitada.